Alô, alô, pessoal. Eu sou Érico San Juan e esse aqui é o Ilustre Podcast, um programa de gente muito ilustrada. E o que eu estou fazendo aqui no YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba, com o nosso podcast? É o seguinte, o Ilustre Podcast, esse nosso programinha aqui, ele surgiu em 2021 e ele teve 66 edições com entrevistas com artistas e jornalistas do Brasil inteiro. E são 66 edições que estão no YouTube do Ilustre Podcast. E são edições feitas em áudio. Então, agora a gente está inaugurando a nossa parceria com a Rádio Metropolitana de Piracicaba e vão ser edições ao formato MesaCast, ao formato dos podcasts atuais, né? Os flows da vida, os podcasts que vocês estão acostumados a ver por aí, né? E estamos aqui inaugurando esse formato no Ilustre Podcast. E, sem muitas delongas, né? Sem mais delongas, vamos aqui conversar com o nosso primeiro convidado dessa nova fase. Ele é cartunista, ele é artista plástico, artista gráfico, ele é pai, ele é avô, defensor da natureza, da ecologia do Rio Piracicaba. Com vocês, Eduardo Grosso. Olá, Érico. Uma palma aqui. Temos pouca gente no estúdio, né? Você, eu, o Danilo, né? Mas as palmas podem multiplicar na sua cabeça aí por milhares que você merece. Seja bem-vindo, Eduardo Ferreira Grosso. Érico, obrigado. Um amigo de longa jornada, né? De trabalhos... Chamando a gente de velho, né? Para começar. De bons trabalhos, né? Nessa nossa Piracicaba. E outros lugares também, né? Mas, enfim, parabéns para você pelo trabalho e obrigado. Que responsa, né? Fazer o primeiro, o seu podcast com imagens, né? Espero que eu dê conta. Dá conta sim, cara. Mas obrigado, viu, pelo convite. Eu que agradeço. Aqui é um podcast onde as palavras valem tanto quanto as imagens, né? E o que não vai faltar são imagens suas, da sua vida, da sua obra, da sua carreira, para a gente mostrar, né? E vamos começar já com a primeira imagem que diz respeito a algo que você preza muito, que você aprecia muito, que é a pintura. E sim, já vamos aqui mostrar essa primeira imagem aqui com o seu trabalho de pintura. Estamos falando de um cartunista, mas um cartunista que é um artista plástico, como a gente falou no começo, né? Isso. Então eu queria que você falasse aqui dessa nossa pintura, quase geométrica e tal. E eu queria que você falasse da pintura e que exposição que ela entrou. Fala desse trabalho pra gente. Então, a pintura, na verdade, na minha vida, ela começou antes do cartunismo, né? Antes das artes gráficas. Inclusive, você tem uma formação de artista plástico, né? Exatamente. O seu mestre era o Hugo Benedetti, não é isso? Não, eu conheci o Hugo, né? Mas quase acertei. Pois eram da mesma geração, mas ele se chamou Alberto Tomasi. Ah, o Tomasi. Foi uma época nos anos 60, né? Eu tinha 14, 15 anos. Meu pai professor e seu Alberto era pintor. Um pintor tradicional aqui da cidade, né? Piracicaba tem uma tradição muito enraizada, né? Da pintura de cavalete, da pintura de paisagens. E meu pai me levou, inclusive ele tinha um apelido ele era chamado Bertico, né? O seu Tomasi. E me levou para o seu Alberto. Eu já desenhava, né? Desde criança, desde pequeno, no jardim da infância, no primário. Desenhava na parede de casa, aquela história de melecar com carvão. No chão, mas principalmente nos cadernos escolares, né? Então você era uma pessoa civilizada no desenho, né? Mas é o que a gente fazia. Eu tive também a felicidade de ter uns amigos também que desenhavam, né? E a gente desenhava os super-heróis, né? O Thor, o Hulk, o Superman, enfim, esses heróis da Marvel aí, né? Era o tempo dos super-heróis Shell ou não? Sim. Era. Sim. Que os gibis lá que vendiam posto de gasolina, né? Isso, e a gente copiava tudo isso, né? Mas daí depois eu passei a frequentar as aulas com o Tomasi, né? E fui me desenvolvendo. E basicamente no Tomasi, como todos os outros artistas aqui na cidade que davam aula, você primeiro aprendia a desenhar, né? Porque tinha aquele formato mais tradicionalista, que era o acadêmico. A gente costuma chamar de acadêmico.
e a partir da observação. E essa foi a minha base. Depois, mais tarde, né, que eu comecei a trabalhar com serigrafia, né, que são aquelas estampas na confecção de telas, e imprimir material em camiseta, imprimir em papel. A partir daí, usando inclusive o que eu tinha aprendido, né, nesses anos com o Tomasi, que eu me inseri nessa outra situação do desenho gráfico. A serigrafia, desculpa interromper, a serigrafia você já usou quando você trabalhava para a Secretaria de Ação Cultural em Piracicaba? Sim, principalmente lá. E foi lá que eu aprendi, né? Tinha uma outra pessoa que trabalhava num lugar chamado, aquela época, né? Você tinha os departamentos de arte, foi lá que eu aprendi. Que ano que foi isso? Mais ou menos que época? Foi nos anos 90, começo dos anos 90, né? Tá. E eu trouxe essa bagagem dessas aulas com o Tomasi, né? Eu já pintava também a óleo, né? Fazia naturezas mortas, fazia paisagens também. E essa questão dessa imagem específica, é lógico que a carreira, né? Assim, você vai construindo coisas, né? E foi um lugar que vamos dizer, eu me encontrei na pintura. Ela perdura até hoje, essa maneira de olhar e de realizar as pinturas, que, como você disse, é um pouco, vamos dizer, não é uma coisa nova, mas dentro de uma coisa geométrica, de simplificação, e que faz um contraponto, né? Isso já algumas pessoas já colocaram, né? Com o desenho de humor, que é uma coisa mais dramática. Então, aqui na pintura, você tem uma certa melancolia, uma certa contemplação, e há essa vontade, essa busca de simplificação das formas, né? Você acha que tem a ver com a serigrafia, essa pintura mais sintética que você faz, digamos assim? Sim, se você for ver, no começo, lá, quando eu fazia serigrafia, porque eu não sei como está hoje, mas na minha época a gente chamava de recorte, né? Uma técnica de recorte, que você tinha que simplificar o desenho para poder, porque era uma coisa manual, era uma coisa artesanal. Até por força vamos dizer, da limitação da técnica, você tem a obrigação de ser sintético, exatamente, né? No tipo de trabalho, né? Os desenhos, por exemplo, na Secretaria naquela época não chamava Secretaria de Cultura, né? De Ação Cultural, chamava Coordenadoria, né? E inclusive ficava lá no Teatro Municipal Lúcio Neto, que depois abrigou o Salão de Humor, né? Mas você não podia fazer um desenho que tivesse muito detalhe, porque era bastante manual. E tinha uma outra técnica, isso depois a gente desenvolveu depois, já existia, né, que outras pessoas faziam, mas que era o fotográfico. Aí você podia fazer uma linha, sei lá, do tamanho da espessura talvez de uma agulha, de um fio do cabelo, então... Mas é uma coisa que já demandava, por exemplo, um fotolito. Talvez as pessoas nem sabem o que é um fotolito, mas, enfim, demandava uma coisa técnica mais complicada, né? Mas, no começo, você tocou num ponto interessante. Em função da solução que você tinha técnica, né? Você tinha que fazer um desenho, uma imagem sem detalhes, bem simplificado. Mas você se ambientou muito bem nisso, né? Para você não foi uma limitação essa síntese, né? Não, você se adaptou, né? Não, a gente nem tem consciência, né? Às vezes você nem sabe para onde fazendo, né? Você vai fazendo e vai acumulando até que um dia alguma coisa se condensa ali, né? E também, eu acho que tem também a leitura de algumas pessoas especialistas, né? Mas eu me encontro muito nisso. Isso é uma pintura, para você ter uma ideia, acho que de 2006, mais ou menos. Essa foi para uma exposição da Arte Collect, né? Galeria de Arte de Piracicaba. Né? Sim, ela esteve lá, mas ela é anterior ainda a essa exposição. Ela participou de uma outra exposição numa galeria, na verdade numa loja, que eu não sei se ainda é mantida, mas por um arquiteto famoso aqui de Piracicaba, que fazia arquitetura, né? Fazia construções, projetos e tal, mas mantinha esse espaço de antiguidades, de móveis. Como é que chamava o espaço? Era do Celso Laetano. Eu não sei se ainda tem, mas foi uma exposição bem interessante. Ela foi exposta primeiro nesse ela foi pintada para, né? Eu fiz uma série, né? Alguns trabalhos, né? De acordo com o espaço lá também, um certo número.
Mas ela esteve lá e depois eu tenho essa pintura até hoje comigo, ninguém adquiriu. Isso aqui são a exposição que você fez, a posterior, né? A do Celso saiu esse trabalho, né? Que foi depois para outra. Era de paisagens relacionadas a Piracicaba, Rio Piracicaba. Tinha a Festa do Divino também, não tinha? Exato, as minhas referências, e eu uso fotos, né? Uhum. A partir de um determinado tempo, na minha época, determinada data da minha... Eu sempre colecionei muitas fotos, né? Seu acervo deve ser gigantesco. Não tem muita coisa, né? Mas... E também recortes de jornais, né? Uhum. Então, a partir dessas imagens, né, impressas, ou fotos, ou, sei lá, uma revista também, e para os cartoons também, eu sempre pego referências, né? Hoje você tem a facilidade da internet. Hoje você não era do tempo do Google, né? Não. Tinha que recortar. Exato, eu sou do tempo das enciclopédias. Né? Eu não estou me eximindo de pertencer a esse tempo, não. Eu também sou. Aquele dicionário grosso que você lia os livros e tinha do lado lá o Aurélio, né? E outros também interessantes, né? Enciclopédias e tal. Mas, basicamente, a minha inspiração, minhas referências são lugares aqui de Piracicaba, principalmente o Rio, né? Legal. O Rio e o que aparecer, sabe? Tudo, porque, no fim, você nem consegue identificar. Alguns, sim, você sabe que é o Rio, que é o Salto e tal. Sim. Mas viram coisas mais universais, né? É uma paisagem, simplesmente. Uma casa, uma árvore, enfim. Não dá para você saber que, exatamente aqui que ele fotografou. O legal é que essas imagens, elas são aquela história do quintal, a gente pinta o quintal de casa, mas exato, aquilo se torna universal, né? Exato. Depois também na área do desenho, isso também se manifestou, né? Uhum. O Rio, que você já mencionou, é o grande inspirador, mas daí... Ele é um fio condutor de muita coisa que você faz, né? Sim. Ele de alguma forma, é uma coisa inesgotável, né? Apesar de toda a poluição e de toda a situação que você passa, e a gente vai ver um desenho aqui também... É tão inesgotável, né? Que a próxima imagem já vai ter 2 momentos da sua produção de épocas distintas e que os temas... É o mesmo tema, praticamente, né? Isso. Então, aqui nós temos na nossa segunda imagem... um trabalho de 1992, né? Uma capa de algo pré-histórico chamado LP, que era o LP do Festival de Música Ecológica de Piracicaba, promovido pela Prefeitura de Piracicaba, né? Sim, que você fez a capa, Secretaria de Ação Cultural, né? Exatamente. Eu fui muitos anos, né? É bom dizer que eu fui muitos anos, longos anos, né? Funcionário da Secretaria de Cultura, né? Uhum. E com muito orgulho cuidava junto com uma outra pessoa, o Gilmar Godoy, sim, que também é um artista, né, um pintor. A gente fazia essa parte da publicidade, né, da comunicação visual. Que hoje também chama design gráfico, né? Isso. E essa época aí teve uma produção muito grande, foi o primeiro governo do José Machado, né? Uhum. O secretário também muito bom, o Jefferson Goulart. Jefferson Goulart, exatamente, um historiador. Sim. Mas a secretaria trabalhou demais e a gente produziu muita coisa, né? E essa é a capa de um disco de um festival que a secretaria promovia, né? E dando um salto no tempo, né? 30 anos depois, exato, já neste ano de 2023, nós temos o seu livro, a capa de um livro, exato, feito pelo Silvio Marchini e a Kátia Ferraz. Sim. Que são da Exalc, e eles lançaram o Guia de Coexistência com a Fauna no campus USP Luiz de Queiroz. Para a gente, para o visitante, né, da Exalc e tal, saber quais são os bichos do ecossistema daquele lugar, né? Exatamente. Da Exalc, e como conviver com os bichos e, de repente, pegar esses bichos, não estranhar a presença deles no lugar, que é um espaço de visitação pública, né? Até de lazer da população, né? E você fez a capa desse guia, né? Então, exatamente. Temos aqui na capa, a gente vai mostrar para o nosso espectador, para o nosso ilustre espectador aqui do podcast, tem uma diferença além do tempo, dos 30 anos que separam um do outro, né? Da capa do LP, da capa do livro. Em comum essa sua identificação com o tema, com
com a natureza, com o tema ecológico, né? Em muitos trabalhos aparece o rio cheio de lixo, né? Exato. E na Exalc tem esse tema que você ilustrou com muita habilidade, como sempre, e com muita afinidade, como sempre também, né? Então conta dessa capa aqui, desse trabalho para a Exalc. Essa capa foi vamos dizer, um erro de percurso, porque eles convidaram um outro cartunista, né, um outro artista aqui da cidade para fazer, ele não pôde, aí ele me consultou, falou, não, tranquilo. E aí foi não vou fazer, quebra essa para mim. Exato. Mas eu gostei muito, fiquei muito feliz com o resultado e é interessante que o campus da agronomia, né? A gente chamava agronomia quando era criança. Exatamente. É um lugar também que está na minha memória e na minha existência, né? Eu brinquei muito lá na Exalc. Legal. E Empinou pipa lá? muito, joguei bola. Eu também. Eram outros tempos, né? Havia mais liberdade e tal. Hoje, de uns anos para cá, ficou mais institucionalizada, né? É mais difícil você ir com as crianças e tal. Você vai ainda, né? Mas teve uma época que era bem aberta, assim, né? Mas, enfim, e aí eles me deram as referências, né? Que você tinha que... Porque esses animais aqui são os principais. Tem uma... mas parece que tem mais de 20 que são animais que aparecem no campus, né? Uhum. E é preciso ter cuidado, não é interessante você ter uma relação, não é qualquer comida. Por exemplo, dar comida para os pratos, né? Que tem várias lagoas lá, né? Vários chafarizes e tal. E é isso, é um guia bastante prático, né? Que ele fala assim, ó, não faça isso, você pode fazer isso para manter essa diversidade e a vida, né? Principalmente dos animais, né? Vida é um assunto que você coloca de uma maneira muito intensa no que você faz, né? E uma diferença entre a sua pintura e o seu trabalho de cartoon, né? De humor gráfico, é a síntese extrema de um lado, né? Poucos detalhes na pintura que dizem tudo, né? E aquele refinamento até maior com relação a detalhes no seu trabalho de humor gráfico, né? Exatamente. E aqui vamos passar para a nossa próxima etapa, que ainda diz respeito ao humor gráfico, na nossa próxima imagem. Nós estamos aqui contando a história para vocês, ilustres espectadores do nosso ilustre podcast. Estamos contando a história de um artista gráfico de Piracicaba, made in Piracicaba, o Edu Grosso, que transita pela pintura, transita pelo humor gráfico e transita com muita competência aí pelas artes da vida. Aí. A arte da vida, né? Que é o que ele retrata. A arte da vida da sua cidade, da minha cidade, que muita gente do Brasil conhece muito bem, que é Piracicaba, né? E nós temos aqui uma outra etapa da carreira do Eduardo muito importante, que diz respeito ao Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que é o nome do evento que a gente precisa respirar fundo para falar, porque é gigante esse nome, né? Mas você vive o salão há muitos anos também, sim, né? E teve 2 etapas suas, participante do salão. O cara que concorreu com trabalhos, né, e foi selecionado várias vezes, também foi premiado, e você, num determinado momento, passou para o outro lado do balcão, né? Que foi ser diretor do evento, né? Exato. E o que não faltou deve ter sido muito cartunista te xingando porque não foi selecionado no salão. Isso... Mas assim, é interessante, são interessantes, né, esses 2 lados da moeda. Então conta pra gente desse primeiro lado, que é o que você começou como cartunista, suas participações no salão. Aqui nós temos 2 cartazes de 2 salões distintos aí que você fez o cartaz do salão, né? Então conta aí dessa sua participação primeiro como cartunista no Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Bom, o salão ele representa para mim uma grande escola, né? Um aprendizado. Foi através dele que eu consegui me projetar. Eu acredito muito nisso, né? Me favoreceu muito em termos de conhecimento e essa questão também de você encontrar pontes, né? Fazer pontes com outros desenhistas e conversar e
E as oficinas também, né? E você tinha vantagem de morar em Piracicaba, né? Sim, tinha Se vantagem. você ser da sede, da cidade mãe do evento. Né? Às vezes a gente só se dá conta quando alguém de fora diz pra gente o significado do salão, né? A grandeza É que não do parece salão. tão natural que a gente já está aqui. Exatamente. Parece que faz parte do DNA da gente, né? De alguma forma, né? É um evento, né, que projeta as artes gráficas, acho que é um dos poucos ainda, né? Nós estamos em 2023. Sim. Eu tinha uma Já época... vai quase para 50 anos, né? Exato. Então é um evento longevo, né? Para dizer o mínimo, né? Talvez um dos mais antigos do mundo, né? Sim. E muito importante, logicamente, como todo evento brasileiro, ele tem altos e baixos, eu sempre digo isso, porque assim, não é Agora fácil você já está falando como o diretor que você foi, né? Não é fácil fazer, ele tem apoio e é promovido pela prefeitura, mas sempre a gente tem dificuldades, né, financeiras, de logística, enfim. Cultura já é um desafio, né, nesse país da gente. Mas né? pelo que ele representa, pela história dele, eu acho que ele, né, lógico, todo mundo luta para isso, mas ele precisa estar em outro patamar há muito tempo, ele devia estar, né? A gente nem sabe mais assim qual é a importância dos salões e quais são os formatos hoje em dia com tantas linguagens novas. Tem muitos focos de atenção, né? E todos eles estão no celular, né? Agora, de qualquer forma, a gente tem que preservar, porque é isso, ele discute a qualidade, né, a beleza das artes gráficas. Eu sou apaixonado pelo salão e o que depender de mim, né, estou sempre disposto a fazer alguma coisa. Esses dois trabalhos aqui dos cartazes do 20º Salão de 1993 e o 34º Salão de 2007. Exato. Um personagem muito constante nos cartazes de divulgação do salão é o palhaço. E você usou ele 2 vezes. Sim. O palhaço é que nem... É um clichê do humor gráfico que nem a Ilha Deserta. Eu acho que e também acho que vale assim da maneira como que você usa, né? Eu acho que ele não se esgotou ainda, porque se você tem criatividade, se é uma coisa nova que você faz, né? Eu acho que vale a pena, né? E acho que a questão do palhaço vai um pouco no que é o cartunista, né? No que é o chargista e o desenhista de humor, né? A gente está até comentando, né? Antes de... Mas que chique falar isso nos bastidores. Na escada. Que muitos colegas nossos, né? Claro que cada um é cada um, mas... muitos acho que morrem de medo, eu sinto isso, sabe? De serem chamados de palhaços, né? Parece que a gente faz graça, mas muitos tomam um ar meio blasé de eu sou um artista, sou um intelectual, então eu tenho direito de zoar, mas você não mexe comigo, sabe? E acho que também você tem que ter uma autocrítica, né? O palhaço permite isso, né? Uma máscara que você fala, ó, eu vou melhorar, prefiro melhorar. Eu fiz esse trabalho, não, né? Às vezes demora um pouco, mas não ficou bom, né? Então é bom você, né? Agora, no caso aqui, de 93, o salão completava 20 anos e foi um convite do secretário. Se discutiu na época lá, a comissão organizadora, porque que até aquele momento nenhum cidadão piracicabano, desenhista, havia tinha sido convidado para ser o autor, o cartaz, né? E foi assim que aconteceu. Teve uma certa resistência num momento, mas depois o pessoal aceitou, né? O pessoal de São Paulo, tal. Eu fiz um layout, fiz um outro, eram 2 propostas e aí ficamos com essa. Você teve que provar para eles que você tinha... Não chega a esse ponto, mas enfim, havia uma certa resistência, né? Mas deu tudo certo. E aqui é um outro momento, até meio... Cartaz de 2007, né? Isso aqui, na verdade, esse desenho foi aquela época de uns atentados, né? Hoje ainda, acho que... As guerras não acabaram, né? Infelizmente. Enfim, ainda vão continuar tal, mas era como se fosse um terrorista, só que é um terrorista aí do riso, né?
E o que aconteceu? Teve uma época que a gente fazia as inscrições, elas eram impressas, né? Num papel couché, num papel bonito, dobradinho e tal, e havia os endereços e se mandava pelo correio para cada um dos desenhistas, né? Para se inscreverem. Aí tinha um regulamento, tinha as datas, tudo isso, né? E aí eles me pediram, o salão, eu era funcionário de secretaria, me pediram para fazer a arte, né, desse regulamento, que todo ano era assim, meio que padronizada. Sim. E aí, por minha conta, né, eu fiz uma ilustração na capa, que foi esse palhaço aí. E a comissão organizadora... era o material gráfico da Secretaria de Ação Cultural, né? Não, do salão. Que era o que você fazia, porque você trabalhava lá exatamente. como designer da Secretaria. Esse detalhe é interessante, porque você trabalhava na Secretaria e a Secretaria cuidava do salão, Sim. né? É a responsável pelo salão. Só que o cartaz, todo ano, ele sempre foi feito por um artista diferente, né? Escolhido convidado pela comissão organizadora, né? Exato. E o que aconteceu assim, eu fiz a arte e tal, né? Passei lá, eles acharam legal a arte da ficha de inscrição. E depois me comunicaram, falou, ficou tão bom que você não quer transformar isso no cartaz, a gente não precisa nem ir atrás de outro. Aí foi isso que aconteceu. E você resolveu uma questão aí que O cartaz ele é um pouquinho diferente, porque isso aqui é a capa do catálogo, né? Sim. Mas ele fica um pouco maior e tem umas manchas assim bem grandes, como se fossem as bombas que tivessem estourado, né? Inclusive... E basicamente é isso. Inclusive a diagramação, o design, né, como chamam hoje, né, é diferente do cartaz. O palhaço está em mais evidência no cartaz, né? Sim, está mais em evidência, está bem grande. Eu gosto esse aqui também, tá vendo? Eu gosto de valorizar a imagem. Legal. Quer dizer, não tenho nenhuma teoria sobre isso, é meio intuitivo, né? Não precisa. Na verdade, as coisas que eu faço também tem muito de intuição, né? Sim. Lógico que algumas coisas vão sedimentando e tal, mas é isso. Muito bom. E de figura em figura, vamos passar para figuras conhecidas, né? Que são as velhas e boas caricaturas, que no Salão de Humor tem um espaço muito grande, né? É uma categoria muito competitiva entre os artistas. E aqui nós estamos exibindo aqui caricaturas gigantes. Você sempre gostou de expor trabalhos gigantes, né? Em formatos muito característicos, né? Então conta pra gente dessa sua exposição que ela foi feita aqui no Centro Cultural Martha Watts, né? Originalmente ela havia sido feita no salão, eu não vou lembrar a data aqui, mas eram caricaturas de 1,5 m por 1,5 m, mais ou menos, né? Eram grandes. E o suporte é um Duratex que tem um suporte atrás, né? Para ele ficar reto. E a ideia são figuras que ao longo do tempo, né? De diversas épocas, lutaram pela paz no mundo, né? A exposição é Heróis da Paz. Heróis da Paz. Ou lutaram pela paz ou, de alguma forma, trouxeram essa questão, né, de transformar o mundo num cenário de mais convivência, né, numa convivência melhor. Então, eu acho importante, perdão pela interrupção, mas eu acho interessante, eu quis ressaltar esse trabalho, porque geralmente o caricaturista ele fica muito preocupado em desenhar ou celebridades da mídia ou celebridades, digamos assim, da política, né? E aqui você foi por um tema diferente, para um tipo de personalidade diferente, né? Isso. Então é uma exposição muito característica, assim. E sair um pouco daquele formato do papel, porque é um material rígido, né, e bem grande, assim. Transcende o papel, né? Isso, um recorte, né? E é feito em adesivo isso aí, né? Tem uma máquina que você faz a arte, depois amplia e tal. E, na verdade, também eu estava começando a fazer caricaturas, né? Alguns são mais caricaturas, outros são mais retratos mesmo, né? Mas, enfim, foi exposto lá no Salão de Humor. E foi muito legal. Eles tinham pode ver que tem uma plaquinha perto, né? Aí no Martha Watts foi essa solução. Lá no salão a gente tinha um painel bem grande, todo azul, e do lado de cada imagem, de cada recorte, você tinha uma frase
do sujeito ali, da personagem. Ah, tem uma citação dele. Isso, aquelas frases isso é que ficam, né? Os discursos e tal, e que... poucas linhas, né? Então tinha o nome da figura e a frase ali que remetia a uma tentativa de tomar atitude, né? Uma frase símbolo aí da personalidade, né? Acho que tem umas 20 personagens. Tinha algumas mulheres também, Madre Teresa de Calcutá. E o Centro Cultural Martha Watts, tanto quanto o Salão de Humor, são espaços físicos que você pode deitar e rolar, que são muito amplos, né? Então dá para fazer esse tipo de experimentação do desenho para além das dimensões habituais aí de uma obra exposta, né? Isso, Então é um tipo de trabalho que te permite muita liberdade, né? Principalmente no engenho, que é grande, né? Sim, o engenho central, né? Quando eu fui diretor, inclusive lá, a gente tinha essa preocupação, né? De como é que você explora esse espaço tão grande, né? Para a coisa não ficar diminuída, tal, enfim. Era uma coisa que a gente sempre procurava resolver da melhor forma possível. Mas é uma exposição que eu tenho muito orgulho, tal, e... Uma entre tantas, né? Mas essa daqui eu quis ressaltar essa peculiaridade dela, né? As pessoas comentaram muito isso. E de cara em cara, a gente vê que você tem uma preocupação, como eu ressaltei, com a vida, com a natureza, com o meio que a gente vive. E vamos passar aqui para uma área muito sensível para você, que é a da charge, que a gente retrata mais diretamente. Você falou da melancolia que tem na sua pintura e acredito que isso tenha muita presença, essa melancolia, no seu trabalho de charge, né? Você faz a charge do momento político também, claro, sim, mas a natureza, mais uma vez, o Rio Piracicaba é um personagem aí da sua obra de humor, né? Tanto quanto as pinturas e as charges, as caricaturas, né? Então, conta pra gente dessa sua vertente ecológica, né? Que já está permeando tudo que a gente está mostrando aqui, né? A primeira vez que eu fiz uma charge, inclusive estou lembrando agora, foi sobre o Rio Piracicaba. Primeira vez? A primeira já vez começou com o Rio. Foi uma tentativa, né, de um desenho, mas eu fiz o desenho. E foi um concurso de um jornal chamado Gazeta do Povo. Eu não sei se você se lembra, mas o João Herman, um dos prefeitos aqui da cidade, muito conhecido, ele era populista, tal, né? E, enfim, ele trouxe, inclusive, o Marcum. Paulo Marcum. Isso, foi um dos apresentadores do Roda Viva, da TV Cultura também, né? Foi presidente do Salão. Trouxe para Piracicaba o Paulo Marcum. Trouxe o Marcum e uma série de jornalistas e fundou esse jornal. Eu não sei como a turma de São Paulo veio fazer um jornal em Piracicaba, bancado pelo Gazeta, João Herman Neto. Isso, se chamou Gazeta do Povo. Teve uma vida bem breve, né? Mas esse jornal, ele lançou um concurso que era semanal. Então você mandava lá, inclusive eles nunca pagavam, tinha até um valor lá bem irrisório, mas nunca me pagaram. E por isso que é inesquecível essa sua primeira charge. Mas foi interessante. Aí as pessoas mandavam lá e uma vez eu fui selecionado lá para publicar. Foi a primeira coisa que eu publiquei. E era sobre o Rio. Tinha uma campanha muito forte, que o Rio estava um problema muito sério, ainda continua. Para variar, né? Mas infelizmente. Naquela época, por exemplo, você não... A gente está falando aqui, acho que dos anos 90 também. Não, um pouco antes dos anos 90. Mas você, por exemplo, o bagaço da cana, o que restava da moagem da cana, você jogava direto, né, direto no rio. Você não cuidava. Não tinha tratamento nenhum. Não tinha. E acima aqui do Rio Piracicaba você tem, sei lá, dezenas de indústrias e tal. Isso mudou hoje, né? Não sei se mudou totalmente, mas enfim. E esse desenho, ele faz parte de uma série que é uma coisa muito recorrente nos meus trabalhos, né? E todo ano, acho que todos os rios enfrentam secas, né? Pois é. Estiagem e tal. E o rio... Quando nessa época você consegue, inclusive, atravessar a pé, de tanta pedra que você vê, né? Você atravessa a pé. E essa imagem é como dá para ver, foi inspirada nesse fato. Foram alguns trabalhos que eu fiz. Foi uma série, né? Uns 8. E em 2021,
quando a gente ainda estava na pandemia, e o rio atravessou uma das piores secas. E a charge permite, né, essas imagens estranhas, né, que causam um impacto e leva à reflexão, que é o pescador ali no seu barquinho, mas não tem água, né? E você faz o humor gráfico, eu acho que é o humor gráfico na essência, que não tem legenda, né? Ah, sim. É um humor mudo. Isso é mais... Então eu acho que fica até mais eloquente, mais pungente, vamos dizer assim, do que essa é a imagem que vale mais que 1000 palavras mesmo, né? E é aquilo que você falou, né? Você está na sua aldeia, né? Mas você vê que são temas que se deslocam aí para universais, né? Isso, exatamente. E o rio sempre me inspira tanto para beleza como para reflexão, né? Para tristeza, tal. E é exatamente isso. É o rio de lágrimas que ainda persiste, insiste e resiste, né? Muito bem. Eduardo Ferreira Grosso, quero te agradecer. Eu sei que não dá para cobrir 40 e tantos e lá vai pedrada de carreira aí em pouco tempo que a gente tem, né? Mas acho que a gente pegou a essência aí do seu trabalho, né? Um cara que gosta de humor, que gosta de natureza, que gosta de Piracicaba, né? Tanto quanto este que vos fala. Exatamente. Então, a gente vai deixar aqui a sua rede social, @edugrosso59, isso pode ser achado no Instagram, né? Então, agradeço e deixo as suas considerações finais aqui. Não, é muito legal estar aqui, né? Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Essa coisa de você encontrar linguagens, formas de novas, né? De se encaixar, eu acho muito legal. E espero que você tenha mais sucesso ainda e que tenha uma vida longa, né? Que abra caminhos aí nessa nova etapa do podcast. Se Deus quiser e a Rádio Metropolitana deixar, né, Danilo? Mas obrigado. Viu? Eu que agradeço. Pessoal, estamos aqui finalizando o nosso primeiro episódio da nova fase do Ilustre Podcast, conduzido por este que vos fala, às vezes desenha também, Érico San Juan. O nosso podcast vai estar disponível no canal do YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba. Toda quinta-feira, às 8 da noite, tem episódio novo. E também no canal do YouTube do Ilustre Podcast. Vão lá na busca lá do YouTube, vocês vão encontrar tanto o YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba, quanto o YouTube do Ilustre Podcast. Então agradeço aí pela presença de todos aí assistindo a gente e até a próxima, até o próximo episódio.